E aí, família tricolor, ó, hoje eu aprendi antes de continuar, eu aprendi um negócio legal hoje. Quando você fala na internet assim, quando você tá falando, como é o meu caso aqui, você não fala pro pessoal, você não fala pra galera, você fala pra você, eu e você, eu tô falando pra você aqui. Então é meu amigo São Paulino ou minha amiga São Paulina e torcedora de outro clube que tá aqui comigo, bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui comigo. Hoje, um vídeo especial, um vídeo diferente, quero falar sobre a saída do Dória, exclusivamente sobre a saída do Dória, e amanhã a gente atualiza as notícias do São Paulo. Tem essa notícia da investigação aí, né, que agora já está numa outra... as investigações vão entrar numa outra fase. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre essa história do Dória, para discutir um pouco isso, sobre o que eu já ouvi de algumas pessoas na internet, e o que eu já ouvi também em relação a tudo que aconteceu. E eu queria colocar o meu ponto de vista aqui e também saber a sua opinião, saber o que você pensa sobre tudo isso. Eu quero bater esse papo com você aqui. Inclusive, como eu gosto de fazer sempre aqui com você, é falar sobre a minha experiência pessoal, né? O que acontece na minha vida, porque o mais legal desse canal aqui, com o passar do tempo, ficou sendo eu poder ser transparente aqui, ser verdadeiro aqui e falar com você, meu amigo ou minha amiga, como se a gente estivesse conversando num bar, como se a gente estivesse conversando, batendo um papo. Não é só uma questão de passar informação do São Paulo, falar do clube que a gente ama. Eu gosto de falar da minha vida, das situações da minha vida. Vocês conhecem as situações da minha vida. E agora, com a história que eu tô correndo lá, que nem louco. Aliás, eu tô com uma blusa de corredor hoje. E pra mim o mais divertido desse canal tem sido realmente, se transformou numa maneira de a gente trocar ideia aqui. E eu recebo muito comentário de gente falando: ah, Barolo, eu assisto você lá da Inglaterra, assisto você do Japão, assisto você de Osasco, assisto você e você é uma companhia, a gente acaba dividindo aqui, trocando experiência, trocando ideia. E eu fico muito feliz com isso. Tô tomando café. Aliás, esqueci de tomar, o café tá geladaço. Nossa senhora. Então, quero falar com você sobre essa saída do Dória. E também, ó, vou deixar bem claro, não é sendo pessimista de maneira nenhuma, mas é só talvez antecipando algumas alterações que eu possa fazer aqui no canal por uma necessidade que eu já sei como funciona, mas se tudo caminhar do jeito que pode caminhar, que eu não sei se vai caminhar, mas que pode caminhar, eu vou ter que fazer algumas alterações no canal. Eu vou explicar para vocês com calma, com tranquilidade, no vídeo de hoje. Antes, recadinho da GoCase, hein? Copa do Mundo chegando, meus amigos, aproveitem, tem um monte de produto legal da GoCase. Inclusive, a parceria que eu tenho com essas empresas e a parceria que eu tenho com você, que apoia as empresas que estão aqui no canal, vai ser fundamental caso eu tenha que fazer essas alterações aqui que eu vou ter que fazer no canal, caso realmente elas aconteçam. O GoCase está com um monte de promoção legal, desconto em dobro para produtos da Copa, desconto se você usar o cupom GOLBAROLO, link na descrição do vídeo. Os produtos da GoCase são de extrema qualidade. Olha a roupinha para cachorro de Copa do Mundo, puta que legal, cara, acho que eu vou querer uma opinião para ela. Que a dela é do São Paulo, né? Coleirinha, a guia do São Paulo. Você escolhe os produtos, eles entregam na sua casa, toda a qualidade do mundo, preço bom, desconto. Você coloca sempre o cupom GOLBAROLO para você ter os benefícios aí. Vamos lá. Hoje, quando eu acordei de manhã, eu fui correr, aí antes de correr eu já dei uma olhadinha nas notícias ali, e aí eu vi que o Dória ia rescindir contrato, tinha pedido rescisão de contrato, porque ameaçaram a família dele de morte, por causa das bizarrices que ele cometeu nos últimos jogos. E ele foi ameaçado de morte. Aí depois do treino, depois da corrida, eu vi que ele rescindiu o contrato, né? Essa informação que ele rescindiu o contrato, ele se posicionou nas redes sociais, dizendo que ele tem que encerra o ciclo dele no São Paulo, que ele tem que cuidar de questões pessoais, ele precisa de um tempo. E eu também vi uma informação que ele estava com gente da família com problema de saúde. E aí juntou tudo, as ameaças, e aí ele rescindiu o contrato com o São Paulo, encerra a carreira dele, encerra o ciclo dele no São Paulo, como ele mesmo falou. Aí eu comecei a ouvir a opinião de algumas pessoas. Na verdade, tem algumas pessoas que eu não escuto a opinião, porque a opinião delas realmente não me interessa. Eu procuro ver, né? Eu acho que você é assim também. Você procura ver as informações de pessoas que você gosta, mesmo que pensam diferente de você. A questão não é você concordar ou discordar da pessoa, a questão é de você ter uma afinidade de pensamentos, uma afinidade de valores, e aí eu procuro sempre escutar essas pessoas, porque geralmente... Isso acontece comigo. Geralmente, as pessoas que eu gosto e que eu admiro não pensam muito do jeito que eu penso.
Porque meu jeito de pensar é meio ogro, é muito simplório, algumas coisas. Eu não tenho um pensamento aprofundado sobre determinadas questões. Eu sou um cara muito sentimental. Então, os meus sentimentos, às vezes, as minhas emoções atrapalham um pouco, elas entram na frente da razão muitas vezes. Eu estou procurando até, inclusive, aprimorar isso em mim. Mas eu escutei algumas opiniões em alguns grupos de WhatsApp, vendo alguns comentários. E aí, o que eu queria falar para vocês, você deve imaginar já, se você me acompanha aqui, você deve imaginar mais ou menos o que eu tenho para dizer sobre isso. Tá tocando um interfone aqui, eu vou deixar tocar. Eu não vou atender agora. Desculpa. Não, eu vou atender. Peraí, gente, peraí. Oi? Tô descendo. Obrigado. É que eu peço para as meninas do condomínio me avisarem quando chega a encomenda. E aí chegou uma encomenda agora, tadinha, não vou deixar a menina ficar tocando desesperada aqui. E aí, você que me acompanha, desculpa, mas você sabe que aqui eu não vou parar, gravar de novo. Você sabe que a nossa conversa aqui eu falo para você que é conversa de bar. E aí, o que eu falo para vocês, quem me acompanha aqui já deve imaginar o que eu vou dizer, é o seguinte: eu falo sempre sobre o privilégio de você ser jogador de futebol, né? A gente fala aqui de futebol, então por isso que eu falo, tem muitas outras classes que eu considero privilegiadas, mas o jogador de futebol eu considero uma classe muito privilegiada. Eles representam 0,0001% da população mundial e tem uma vida que a população mundial não tem, né? É uma vida com muitos privilégios, com muitos benefícios. E para jogar bola, né? É aquilo que eu sempre falo, o cara não cura o câncer, não cura não protege pessoas, não tira o lixo da rua, ele produz um entretenimento. Eu estou dizendo aquele 0,5% de jogador de futebol que tem essa vida, né? Porque a grande maioria não tem. A grande maioria é um bando de trabalhador sofredor como nós. Não é todo mundo que alcança o estrelato, não tem a oportunidade de jogar em times grandes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras. É uma minoria mesmo. Por isso que eu falo que eles são privilegiados. Não é todo jogador de futebol que é privilegiado, são pouquíssimos. E esses caras que jogam, que defendem os principais clubes do Brasil, principalmente no nosso caso aqui o São Paulo, eles são privilegiadíssimos. Eles promovem o entretenimento que nos ajuda, né? Também o meu trabalho em virtude do futebol, o trabalho de muita gente também, eles conseguem movimentar muito dinheiro. Então, se você pode até discutir, é mérito, não é? Um lixeiro ganha menos e tem muito mais importância para a sociedade, um professor que é muito menos valorizado. A gente pode entrar nessa discussão aqui, mas acho que isso é um assunto para um outro momento. O que eu estou dizendo é que eu acho que eles são privilegiadíssimos. Eles têm muitos privilégios, eles têm tudo do bom e do melhor. A grande maioria vem de origem humilde, como a maioria dos brasileiros vem de origem humilde, porque a gente é um povo pobre. E aí essas pessoas atingem um nível, por mérito ou não, sei lá, mas atingem um nível de profissional que eles têm o ônus e o bônus, como tudo na vida. Você tem as coisas boas e tem as coisas ruins. Eu acho que a vida do jogador de futebol desse nível, né, que joga no São Paulo, por exemplo, que joga num grande clube, que faz parte da elite do futebol, é muito privilegiada. O cara que tem um cara exclusivamente para cortar a unha do pé dele. Eu acho que isso é um privilégio. Os salários altíssimos, as viagens, os bens materiais que eles conquistam, tudo do bom e do melhor. E para jogar futebol, né? Que é uma atividade que eu tenho certeza que, se você está me assistindo, muito provavelmente lá atrás, você, quando era pequeno, se sonhou em ser um desses caras aí. Só que aí eu acho o seguinte: dentro desse mar de privilégios, desses benefícios que são extraordinários na vida de um jogador de futebol de elite, tem o ônus também. A vida não é morango para ninguém, né? Tem momentos, algumas pessoas passam por mais dificuldades, outras menos. E um dos problemas de você ser jogador de futebol é que você é uma figura pública e você está exposto. Quando você sai de casa para jogar por um clube como São Paulo, que tem 20 milhões de torcedores, você está exposto. Você está exposto às críticas, você está exposto aos elogios, você está exposto ao olhar de outra pessoa. Nós, que somos cidadãos comuns, a gente também está exposto. Se você sai da sua casa aí para cortar o cabelo, quando você sai da barbearia, você está exposto já. Você vai chegar no seu trabalho, alguém vai criticar seu cabelo, alguém vai elogiar, sua mulher vai te encher o saco. É claro que ninguém vai te ameaçar de morte porque você cortou o cabelo, a não ser que a sua mulher seja minha, porque se eu fizer uma besteira assim, ela é capaz disso. Não tô brincando. Até porque eu não tenho nem cabelo para cortar. Mas você tem determinados
percalços na carreira de um jogador de futebol, e dessas dificuldades está exposto. E eu sempre disse para você que, guardadas as devidas proporções, lógico, por exemplo, eu que tenho um canal, que eu nem me considero uma figura pública, mas ao mesmo tempo eu sou uma figura pública, entre aspas. Eu não sou famoso, eu não sou um jogador de futebol, mas eu tenho um canal que tem mais de 500 mil de pessoas que são inscritas. Eu tenho algumas pessoas, principalmente ligadas ao São Paulo, me conhecem, a torcida do São Paulo me conhece. E automaticamente eu estou exposto também, num nível maior ou um nível menor. Por que eu estou falando tudo isso? Eu acho que quando você tem o ônus e o bônus, você tem que estar preparado. Porque é muito fácil você estar preparado para o bônus. É muito fácil para o jogador de futebol estar preparado para ganhar milhões, para ficar em hotel 5 estrelas, para ter um cara para cortar a unha do pé dele. É muito fácil estar preparado para isso. Só que ao mesmo tempo você tem que estar preparado para as críticas, você tem que estar preparado para as cobranças, você tem que estar preparado para os malucos que te ameaçam de morte. Você tem que estar preparado. Se você não estiver preparado para isso, você não pode exercer essa profissão. No mesmo caso, eu estou falando de mim, que eu só posso falar de mim. No mesmo caso, guardadas as devidas proporções do trabalho que eu faço. Se eu não estiver preparado para nesse vídeo ter um monte de comentário de gente me xingando, eu tenho que fazer outra coisa da vida. Eu não posso fazer isso aqui. Porque senão eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer com as pessoas que desejam a minha morte, com as pessoas que, por exemplo, aquele cara que comemorou a morte da minha mãe, aquele cara que me desejou tudo de mal e que eu morresse porque eu anunciava a Beth, aquele cara que disse que ia dar um tiro na cara da Érica. Eu vou contar pra você uma história que eu não contei, eu contei acho que no podcast que eu fui lá no Desimpedidos, que eu preciso falar também desse episódio que eu fiz com o Celso Cardoso, mas isso a gente conta em outro momento. Eu não contei pra vocês porque o meu advogado tinha me instruído a não contar, mas agora já passou um tempo e eu posso falar. No dia que eu tive aquela discussão com o Diniz no Mesa Redonda, que eu fui trabalhar no SBT de madrugada, durante a madrugada eu recebi 300 ameaças de mortes por WhatsApp. Vazou meu número de telefone para uma cidade do Nordeste. Eu acho que é Nordeste porque o DDD era, nunca mais esqueço, era 083. Eu recebi 300 ameaças de mortes por telefone durante toda a madrugada. O meu celular explodiu, ele ficava sem parar. Eu não sei o que aconteceu. E eu encaminhava tudo para um delegado, que eu trabalhava com polícia na época, um delegado amigo meu. Chegou 5 horas da manhã e falou: Barolo, para de me mandar mensagem, já entendi, os caras estão querendo te matar, mas já entendi, já está tudo encaminhado, pelo amor de Deus, tal. E aí outras situações. Quando um líder de uma torcida organizada falou de mim na internet, no mesmo dia eu recebi 9 ameaças de morte. 9 ameaças de morte de torcedores de torcida organizada, dizendo que ia me matar, que sabiam onde eu morava, que conheciam onde a Érica trabalhava. E aí, quando você sofre esse tipo de agressão, você tem 2 caminhos. Ou você sai, né, não tem que passar por isso, fecha o canal e vou fazer outra coisa, ou você encara com... não naturalidade, mas encara e entende que é o preço que você paga, é o preço que eu estou pagando. Agora, isso para mim já está muito claro, eu acho que as coisas que a gente conversa aqui, você também já sabe da minha opinião, sabe como eu penso a respeito disso. Só que aí tem uma outra questão. Os culpados. De quem é a culpa? Porque eu vou contar uma outra história particular da minha vida. A minha mãe era a pessoa mais amorosa do mundo. Não existiu no universo uma pessoa mais amorosa que a minha mãe. Só que imagina a mãe do Bin Laden, a mãe do Saddam Hussein. A minha mãe era pior que a mãe deles, era pior. A minha mãe me bateu todo dia. A última vez que eu apanhei da minha mãe, eu tinha 23 anos, que eu não apanhei. Ela me jogou um copo de água na cara, de suco, porque eu falei uma groselha pra ela no almoço, com 23 anos de idade. E a minha mãe, ela me ensinou muita coisa que ela me ensinou, e hoje eu entendo esse comportamento dela, porque senão não sei o que eu teria me tornado se não fosse essa educação linha dura da minha mãe. Talvez eu não estivesse aqui para contar a história, pra gente não estaria nem conversando aqui. Eu vou te dar 2 exemplos. A minha mãe atirou uma faca em mim uma vez, porque eu falei pra ela: mãe, não enche. Ela tava almoçando, eu tava na parede assim, ela pegou uma faca, a faca veio girando assim, e bateu aqui em mim. Uma outra vez eu falei que ia me matar, porque ninguém me amava. Ela pegou uma peixeira desse tamanho, minha mãe é amazonense, pegou uma peixeira desse tamanho e falou: enfia aqui, ó, no coração, agora. Só que não aqui na cozinha, lá no quintal, porque vai soar tudo de sangue aqui. Me pegou pela orelha, me levou no quintal e falou: vai, se mata aí agora. E eu, bunda mole, eu me matei. Um outro dia eu falei: eu vou fugir de casa, porque ninguém me ama. Ela falou assim: não, vai fugir agora. Pegou, me empurrou pra fora do portão e me deixou fora do portão até meia-noite, quando meu pai chegou do trabalho. A minha mãe era desse jeito. E a minha mãe me ensinou, e meu pai também, era uma frase assim: aguenta as suas consequências daquilo que você faz.
aguenta as consequências. Então era assim, como eu aprontava muito, eu era bocudo, puta, eu fui uma criança terrível, eu tinha que assumir o meu BO, eu tinha que assumir. Então, por exemplo, brigava na escola, a professora chamava ela lá, aconteceu isso, seu filho fez isso. Ela chegava em casa e falava, você fez isso? E eu falava, fiz. Aí entrava o couro, comia. Se eu falasse que não tinha feito e ela descobrisse, e ela sempre descobria, que eu havia feito, o couro comia 3 vezes mais. Eu aprendi sempre na minha vida a assumir as minhas responsabilidades e pagar por isso, pagar pelas consequências. E eu pago as consequências sempre com... Toda vez que eu pago uma consequência de uma atitude minha, eu lembro da minha mãe. Como se ela estivesse dizendo, aprontou, fez, agora você aguenta o BO. E eu tenho uma característica que eu procuro sempre levar comigo, por causa dessa educação, de nunca, ou pelo menos tentar, né, porque eu não sou perfeito, colocar a culpa no outro. Ah, não, aconteceu comigo, mas a culpa é sua. Mas a culpa é não sei o quê. Nas discussões com a Érica, isso é uma escola pra mim. Porque é muito fácil você culpar o outro, é a guerra do você, né? Você vai discutir com a sua mulher, porque você, ela fala, não, porque você é sempre o outro. E eu tenho essa característica de não delegar a culpa, não terceirizar o BO, não terceirizar a culpa. Então, por exemplo, ficava de recuperação na escola, o professor não gosta de mim. Não, eu não estudei. Matemática, eu até estudo, mas sou burro e não sei, o problema sempre sou eu, as consequências do que eu faço. E aí, eu tô escutando, mais uma vez, né, de gente covarde e de gente talvez mal informada, ou talvez algumas pessoas vingativas, ou sei lá por quê, que a culpa do Dória, do que aconteceu com o Dória, é da torcida do São Paulo ou de quem tem canal no YouTube e que criticou o Dória. Eu vou te dar um outro exemplo. Vocês lembram quando o Alisson teve depressão? Vocês lembram? A depressão, que é um dos problemas de saúde mais sérios que existem. Eu tenho amigos próximos com depressão, tenho amigos que tentaram, não conseguiram, mas tentaram tirar a própria vida. É uma doença seríssima, gente. É uma doença que você não tem ideia de ver uma pessoa deprimida, ainda mais se você conhece, se você sabe como uma pessoa é, se vê a pessoa deprimida definhando, é um negócio desesperador. Quando o Alisson teve depressão, teve um cara que me escreveu no Instagram, me mandou no Instagram, eu lembro até hoje, que a culpa era minha. O Alisson estava com um problema de saúde, né, porque depressão é uma doença, não é tristeza, porque a culpa era minha, porque eu criticava o Alisson. Isso, é claro, que é a ignorância da pessoa, né? Ela vai te acusar ou por covardia, ou por ignorância, ou por estupidez, ou por maldade, mas a depressão é uma doença. O Alisson não ficou triste porque ele via nas redes sociais que ele era criticado. Ele tinha um problema de saúde, que ele foi tratado e se recuperou. Depois foi tirar foto com os caras do Corinthians. Então, eu sou muito responsabilizado, eu falo de mim de novo, porque eu só posso falar de mim. Eu sou muito responsabilizado porque para as coisas que acontecem. Então, por exemplo, o Dória pediu para sair, a culpa é minha, porque ele foi ameaçado de morte. Então, na cabeça dessas pessoas, que agem ou por ignorância, ou por covardia, ou por não gostar de mim, a culpa é minha, porque eu critiquei o Dória, chamei ele de betoneira sem freio, de sei lá do quê. E aí o cara viu meu comentário e vai lá ameaçar a família de morte. A culpa para essas pessoas não é do doente que foi ameaçar o Dória. A culpa é minha, porque eu critiquei o Dória. Ou de quem criticou o Dória? A culpa é minha. A culpa é do torcedor que criticou o Dória. Quando isso acontece, eu já estou acostumado, porque eu gostaria que fosse também o contrário, né? Por exemplo, eu elogio um jogador, ele faz bons jogos, ele é vendido para o exterior, faz um contrato milionário, arruma a vida dele para as próximas 3 gerações da família dele, leva dinheiro para o público, para os cofres do clube, e eu nunca vi ninguém falar que a culpa era minha, porque eu elogiei, eu incentivei o cara, e aí o clube veio e trouxe, eu nunca ouvi. É só BO, é só coisa ruim. Isso de terceirizar a culpa, isso me incomoda muito. Nesse caso do Dória especificamente, sabe quem é o culpado? Sabe quem é o grande culpado dessa história toda? Não é o Dória. Não é o Dória. Não sou eu, não é você, não é quem tem canal, não é o torcedor. Sabe de quem é a culpa? A culpa é de quem fez a ameaça. A culpa é do doente mental, a culpa é a culpa é do escroto que foi lá ameaçar a família do Dória. É a mesma coisa que você culpar o videogame porque um moleque entrou numa escola e matou 15 coleguinhas de classe que chamavam ele de gorducho 4 olhos. É a mesma coisa. É fácil assim, é fácil você terceirizar a culpa. A culpa não é minha, a culpa é sua.
Ah, mas a culpa não é dele, a culpa é daquele lá. É a mesma coisa também, guardadas as devidas proporções. Ah, o cara estuprou que a menina tava de mini saia, pô, a culpa é dela. Se ela não tivesse saído de mini saia, não tinha sido estuprada. Ah, ela é rodada, se ela não fosse rodada, o cara não teria... É a mesma coisa, é a mesma coisa. Quer ver? Eu vou te dar outro exemplo, agora tem a ver com aquilo que eu falei das mudanças do vídeo. Que podem acontecer no vídeo. Não sei se vão acontecer ainda, mas pode acontecer. Vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei que uns tempos atrás eu estava fazendo vários exames? Lembra? Que todo dia tinha um exame. O vídeo vai ficar longo. Todo dia eu tinha um exame. Tá, eu fui fazer exames, faz um, faz outro, eu faço check-up direto, faz exame de sangue, dá alteração, faz o exame, vai no especialista, volta, tá. Resumindo. Foram encontrados em mim dois... como chama? Ai, meu Deus do céu, me fugiu o nome. Nódulos. Um nódulo na região da próstata ali, mais ou menos, que está sendo investigado, que o médico não sabe o que é, porque não alterou muito as minhas taxas que seriam alteradas se tivesse algum problema. É um mistério. E o outro, que eu descobri anteontem, descobriram alguma coisa no meu intestino que muito provavelmente é um câncer. Muito provavelmente é um câncer. A Érica teve câncer no intestino 3 anos atrás. E eu, muito provavelmente, segundo o médico que viu os meus exames, disse que muito provavelmente eu estou com câncer no intestino também. Isso eu vou descobrir na quarta-feira que vem, que eu vou fazer uma colonoscopia e ele vai falar o tamanho do tumor, se é um tumor, se tem que operar, se não tem que operar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, primeiro, de que é a culpa? Tem culpado de eu estar com câncer? Ah, a culpa é do hater, que eu dei o barolo e joga energia negativa pra ele. Sério mesmo? Ah, a culpa é do cara lá, do jornalista que não gosta dele, que fica ele acusando ele de coisa. A culpa é do Casares, que fez de tudo pra prejudicar ele durante a gestão toda. Será? Você acha que é isso mesmo? A culpa é do hater que desejou a morte do Barolo, que comemorou a morte da mãe dele. Sabe de quem é a culpa de eu estar com câncer? Se eu estiver com câncer? Sabe de quem é a culpa? Que eu não gosto dessa palavra culpa. A responsabilidade. A responsabilidade é de um cara de 56 anos que até os 51 tratou a saúde dele como lixo. A responsabilidade é de um cara que até os 51 anos não estava nem aí pra porra nenhuma ligada à saúde dele. A responsabilidade é de um cara que até os 51 anos comia mal, dormia mal, bebia até água da calha, fumava 3 maços de Marlboro por dia, Marlboro vermelho. A responsabilidade é desse cara. Eu não vou sentar aqui e falar que a culpa é de Deus, que a culpa é da energia, que a culpa é o karma. O BO é meu, a minha mãe me ensinou. Você está colhendo o que você plantou, amigão, durante toda a sua vida desregrada. Quando você almoçava baconzitos com Coca-Cola e jantava Cheetos com Guaraná, você estava plantando isso aqui que você está colhendo hoje, os seus problemas de saúde. Então, não tem culpa. Se por um acaso, agora eu vou entrar numa outra questão, se por um acaso for câncer, que a chance infelizmente é grande, se por um acaso tiver um tumor e eu tiver que operar, pra mim é muito, mas muito mais tranquilo do que foi quando foi com a Érica. Porque com as pessoas que eu amo e a minha cachorra me enlouquece qualquer problema de saúde. Comigo, amigão, que eu já passei por tanta coisa. Mais um, menos um. Eu já tenho mais de 15 cirurgias no currículo. Mais uma, menos uma. Pra mim, eu tô encarando isso com extrema tranquilidade. Vocês não vão me ver chorar, vocês não vão como eu me emocionava com a Érica. Não, porque se tiver que encarar, o que tiver que encarar, eu me sinto preparado pra encarar. Eu me sinto preparado pra encarar. Eu tenho força suficiente pra encarar. E se por um acaso, se por um acaso eu partir desta pra melhor, a responsabilidade é minha. Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Então, para finalizar, o Dória, no caso do Dória, se ele vai cuidar de problemas pessoais, porque também todo mundo tem problema, todo mundo, o jogador de futebol tem, o lixeiro tem, eu tenho, você tem, todo mundo tem problema pessoal, todo mundo tem desafios na vida, um mais, outros menos. Eu acredito em Deus, acredito que a gente vem para este mundo aqui para evoluir, para crescer, e essas dificuldades que aparecem na nossa vida são justamente para a gente encontrar novas fórmulas, segurando na mão de Deus, para Ele mostrar para a gente como a gente pode evoluir. Então, cada um tem os seus desafios. Se ele escolheu rescindir contrato com o São Paulo para resolver problemas pessoais, seja ele problemas de saúde ou porque ameaçaram a família dele,
Isso é uma questão dele, pessoal dele, a gente tem que respeitar a decisão dele. Só que, se ele saiu do São Paulo porque a família dele recebeu ameaça, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa não é nem dele. A culpa é do imbecil que foi fazer ameaça à família dele. Agora, se ele tá desistindo por causa desse imbecil, infelizmente ele não tá preparado para ser jogador de futebol. De um clube grande ele não tá preparado. Porque isso, infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje, sempre viveu, mas agora tá mais aflorado, que é assim. Tem gente doente, tem gente maldosa, tem gente ruim, tem gente capaz de comemorar a morte da mãe de outra pessoa, gente que é capaz de desejar a morte, desejar tudo de mal, como aconteceu comigo, e tem gente, os covardões que vão lá na internet dizer, vou te matar a sua família. Tem, infelizmente tem. Se você, é um conselho que eu dou pro meu enteado, e que é um menino que tá crescendo, e daqui a pouco ele tá aí na vida, vai fazer 18 anos. Prepare o seu ouvido, porque você vai ouvir. Porque você não vai treinar a boca das pessoas. Você não vai controlar o que as pessoas vão falar de você. Você não vai controlar o que as pessoas vão dizer ao meu respeito, a respeito da sua mãe, ao seu respeito. Você pode controlar o seu ouvido e controlar o que você vai fazer com essa informação que vai entrar no seu ouvido. É isso que eu procuro fazer para minha vida. E eu tô falando, se por um acaso for câncer e um escambau, eu vou ter que mudar toda a estrutura aqui do vídeo. Eu não sei o que eu vou fazer. Primeiro, o que eu tô fazendo? Esse pseudo-diagnóstico eu recebi com a maior tranquilidade. Tenho ferramenta, tenho força mental para encarar isso da maneira que for. Se for que a Erika passou, eu sei o inferno que vai ser, mas eu seguro o BO. Conto com vocês, para a energia de vocês, já vou pedir, já que eu sou interesseiro, já peço para você aquela oraçãozinha de 3 dedos, e aí eu vou ter que fazer algumas alterações aqui, contar com os parceiros, as empresas que me apoiam, mas isso eu vou esperar acontecer. Eu só tô falando isso hoje para você, que eu nem ia comentar nada, eu só tô falando porque eu peguei esse gancho dessa história do Dória, que eu acho importante, e também para já ir preparando você para não ter uma mudança muito bruta e eu falar, a partir de amanhã vai ter só vídeo quando o São Paulo ganhou, e aí vou reprisar os vídeos. Mas isso a gente vai conversar uma outra época, a partir de quarta-feira que vem. Na quarta-feira eu já devo ter um diagnóstico definitivo, e aí os próximos procedimentos, porque eu tenho algum problema no intestino, independente se for câncer ou não, eu tenho algum problema. Segundo o médico, a chance é grande, porque quando é lá o tumor, envia o exame, o BO mais ou menos ele já sabe como funciona. E aí, se for parecido com o que for com a Erika, foi com a Erika, vai ter cirurgia, vai ter quimioterapia, vai ter todo aquele processo todo. E pra mim, eu posso garantir pra vocês, é muito mais fácil eu passar do que ver alguém que eu amo passar. Mas isso é um assunto para um outro momento, não quero que... Eu sei que você que tá aqui, que você que gosta de mim, não precisa se preocupar, é só aquela oraçãozinha de 3 dedos, aquela energia boa, mas eu vou falando pra vocês. Em todo caso... Amanhã voltamos, daqui a pouco tem TMC, eu vou postar esse vídeo agora são 4 horas, 10 para as 4, eu vou postar agora, aí esse vídeo fica até amanhã às 8, amanhã é sexta-feira, eu vou postar um pouco mais tarde, porque amanhã eu faço TMC presencial, não, amanhã eu vou postar mais cedo também, eu posto às 8, amanhã vai ter vídeo normalmente, a gente faz o pré-jogo, que o São Paulo joga no final de semana, e aí eu encontro vocês, a gente se encontra na TMC daqui a pouco, e amanhã nos vídeos, na TMC, no YouTube, tá bom? Te agradeço demais sua parceria, deixa eu só dar aquele recadinho do gringo pra você, que te ajuda no pagamento do IPVA, da quinta parcela do IPVA em 12 vezes, você usa o cupom Barolo20 para você ter o desconto lá do que eles podem te oferecer, tá na descrição do vídeo também. E eu vou pedir para você seu like, a sua inscrição, a oraçãozinha de 3 dedos, e a gente se encontra. Tá certo, meus queridos? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui, meus queridos, não, meu querido, que eu falo pra você. A gente se encontra amanhã, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.